Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, e como fazemos todas as quartas-feiras, chegou o momento do nosso estudo bíblico. Temos abordado um tema ligado aos relacionamentos. Já faz 3 semanas que tenho tratado de relacionamentos, dizendo que uns dão certo, outros não. Eu apresento algumas razões. Algumas razões porque dão certo uns e algumas razões porque não dão certo outros. Então, eu volto a esse assunto. Estamos aqui tratando hoje da parte 3 deste assunto. E o tema de hoje é a vulnerabilidade do casal. Como eu anunciei no meu story do Facebook e no status do WhatsApp, eu trato hoje da vulnerabilidade do casal. Há coisas que um cônjuge faz, ou o outro faz, ou os dois fazem, que tornam vulnerável o relacionamento. Então é preciso ter muito cuidado com isso, e nós vamos tratar disso na noite de hoje. Habitualmente, nós dirigimos a Deus uma palavra de oração, pedindo-lhe que nos guie, nos oriente, nos ajude a conduzir de forma adequada o assunto. Vamos fazer essa oração agora. Ó Deus bendito, Pai eterno, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que tu nos dás de nos assentarmos em torno da tua palavra e podermos aprender com ela. Ajuda-nos, Pai bendito, para que possamos ser felizes na explanação deste assunto. Em nome de Jesus Cristo aqui oramos, agradecidos. Amém. Eu quero começar recorrendo ao texto bíblico em duas passagens, uma passagem bíblica de Gênesis e uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus. Eu leio inicialmente o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24, que diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lá em Mateus, capítulo 19, versos 5 e 6, diz Jesus assim: E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Deixa eu situá-lo do contexto desses dois textos, dessas duas passagens bíblicas. No primeiro texto, Deus ele está formando a família. Ele formou a família a partir dos dois primeiros seres humanos, Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos, e nesse momento ele acaba de formar a mulher a partir do homem. Esta é a narrativa bíblica, não é? A mulher foi feita a partir do homem, e estes que foram feitos de uma só carne e vivem separadamente, voltam a ser uma só carne no casamento. É esse o entendimento bíblico, que homem e mulher foram tirados ou retirados de um único tronco do homem e se separam, separou-se, né, formando dois seres, e no casamento se forma de volta esta única carne. E a expressão hebraica para isso é levachá errad, ou seja, uma só carne. Homem e mulher se tornam uma só carne. Lá em Mateus, o texto, essa palavra de Jesus é para responder uma pergunta de quem entendia que o Antigo Testamento autorizava ou até estimulava o divórcio. E perguntou assim: por que é que Moisés permitiu que se desse carta de divórcio à esposa? Normalmente era esse movimento, né, do homem para a mulher no Antigo Testamento.
E Jesus Cristo está respondendo essa pessoa dizendo que o projeto original divino não era esse, que homem e mulher se separassem. Deus não fez o casamento para que depois os homens, homem e mulher, se separassem de modo algum. Não é? E aquela permissão, aquele ato permissivo do próprio Deus em Êxodo, quando essa lei é dada e que o texto, essa questão levada a Moisés, quando isso é feito, e que Moisés permite repudiar a esposa, repudiar a mulher, é para atender à dureza do próprio coração humano. Tem determinadas situações na vida que às vezes é preciso ou é necessária uma ação ruim para minimizar uma pior. Compreende? Há determinadas coisas que são resolvidas assim. O modo de resolver não é o melhor, mas a resolução é menos pior do que aquela. Nesse caso, o que aconteceu? Quando se permite o divórcio no Antigo Testamento, é por causa da dureza do coração humano. Não é porque Deus tenha desejado e tenha planejado que os homens se divorciassem. Então, esse contexto do Evangelho de Mateus, Jesus está respondendo essa pergunta que lhe foi feita e ele não está autorizando o divórcio, ele está dizendo a situação em que Moisés permitiu. E aí volta Jesus Cristo a dizer assim: vocês não conhecem a palavra que desde o princípio o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, se tornando uma só carne com ela? E ele diz que agora não serão mais um somente, mas dois, não é? Dois se transformando em um, essa é a ideia, né? Os dois, separadamente, se transformando numa só carne. A palavra exata de Mateus é: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Este é o contexto dos textos. Agora eu quero conduzir você a uma reflexão sobre o modo como você trata o seu próprio corpo. Se você tem no seu corpo uma parte de que você não gosta muito, quantas pessoas há por aí que andam fazendo cirurgias aqui, cirurgias ali, porque querem consertar, querem retificar uma parte do seu corpo? Essa parte da qual você não gosta muito, que você acha que não está muito legal, não está muito bonita, o que você faz com ela? Você a expõe? Você mostra essa parte de que você não gosta a outras pessoas? Você quer mostrá-la? Você quer apresentá-la? Você quer expô-la? Exatamente pelo fato de ser uma parte de que você não gosta muito, é que você procura ocultá-la, protegê-la, não deixá-la exposta à visão dos outros. Não é isso que nós fazemos? São as mãos que não estão muito bem cuidadas, as unhas não estão feitas, não é? E aí você não expõe as mãos, os cabelos que não estão tão sedosos, tão apresentáveis, e você procura não sair às ruas nessas circunstâncias. Enfim, nós nos protegemos ou protegemos do nosso corpo aquelas partes mais frágeis, aquelas partes que não estão apresentáveis, nós protegemos da exposição. Não fazemos assim? Não é normal que façamos assim? Pois bem, esse tipo de reflexão, eu quero usar esse tipo de reflexão para conduzir você à ideia do casamento. Você sabe que o casamento, duas pessoas se tornam uma só carne. Então, quando um dos cônjuges expõe a fragilidade do outro, é semelhante a uma pessoa que expõe a ignomínia, a vergonha, uma das partes do seu corpo. As minhas mãos não estão muito bonitas, quero mostrar as minhas mãos. Os meus pés não estão muito bonitos, eu quero mostrar os meus pés. Então, não faz sentido, do modo como nós tratamos o nosso corpo, levar isso para a vida a dois, a vida do casamento. Então,
hoje eu quero tratar dessa questão da vulnerabilidade e coisas que elas não precisam ser vulneráveis, mas por uma conduta, por uma ação de um dos cônjuges ou dos dois, esse casamento passa a ser vulnerável. Ele abre uma brecha, ele abre um espaço para essas ações que vêm de fora e que atentam contra a própria durabilidade do casamento. Bem, até aqui eu estou falando de coisas bem gerais, de coisas bem genéricas. Então você pode imaginar uma série de coisas que eu posso incluir nessa vulnerabilidade do relacionamento, e eu estou falando do casamento. Então eu quero começar a colocar você dentro de um assunto específico para que você possa me acompanhar com mais tranquilidade. Eu vou mencionar um filme que eu assisti recentemente e que está em cartaz na plataforma Netflix. O título do filme é Encontro Fatal. Encontro Fatal. E eu vou tomar todo o cuidado de não contar todo o filme, porque se você ainda não viu, você vai ficar muito chateado comigo de ter contado todo o filme. Né? A não ser que você pause agora a sua... Se você estiver vendo ao vivo, não tem jeito. Mas se você vir na gravação, você pausa agora a sua assistência a esse vídeo e vai correndo para passar até que eu conte toda a história. Ok? Vamos combinar assim. Mas se você está ao vivo, olha só o que acontece nesse filme. Há um casal, eles têm lá o seu relacionamento muito bem estruturado financeiramente, os dois estão bem financeiramente, uma filha e tudo mais. Só que acontece de eles estarem distanciados um do outro, aquele distanciamento silencioso que às vezes acontece entre os casais. As coisas não estão muito bem, mas ninguém fala nada, tu não falas e eu não falo também, ninguém toca no assunto. Ok, até aí tá tudo muito normal, tá tudo muito tranquilo. Só que no trabalho da esposa, ela encontra um colega, ex-colega de faculdade, e parece que ele, à época da faculdade, tinha uma certa obsessão afetiva por ela. E encontraram no ambiente de trabalho dela, enfim, ele foi trabalhar na mesma empresa, e eles acabaram saindo para conversar nos tempos da faculdade, e é um momento crucial, eu vou parar por aí, que eu vou mencionar, é um momento crucial em que ela diz as seguintes palavras. Eu vou ler porque eu não quero deixar escapar nada do que ela diz. Diz assim: mas aí um dia você acorda e se dá conta de que o homem que dorme a seu lado parece um completo estranho. Essa frase foi a frase-chave para que ela colocasse a partir daí todo o seu casamento em risco, porque esse homem era um obsessivo e queria prosseguir um relacionamento com ela, e da parte dela seria um relacionamento extraconjugal, fora do casamento. A vida dela foi bastante perturbada a partir daí. Então, esse é um caso trazido da ficção, um caso em que uma pessoa expõe o seu relacionamento com o outro. Qual é a questão que está sendo levantada aqui? Todos os casais têm problemas de relacionamento um com o outro. Mas você sabe por que nós temos problemas de relacionamentos? Vou apresentar aqui uma linha de raciocínio. Você sabia que em determinados dias nós não gostamos de nós mesmos? Nós dizemos assim: rapaz, eu não sei porquê, mas eu não estou bem hoje, eu não gosto de mim desse jeito, eu não gosto de mim com essa roupa, eu não gosto de mim com esse comportamento. Deixa eu te falar um defeito meu, né?
Eu não gosto quando eu estou irritado. Eu não gosto de mim quando eu estou irritado. Estar irritado já é algo ruim. E quando eu me percebo irritado, eu gosto menos ainda. Eu não gosto de estar irritado. E se alguma coisa me irrita, saiba que o que está sofrendo mais com aquela situação sou eu mesmo. Imagina, nesse dia, o que é que eu vou oferecer para um relacionamento se eu estou irritado comigo mesmo? Se eu não estou bem comigo mesmo? Compreende? Então, claro que os relacionamentos eles têm problemas, e dentre os problemas, alguns deles acontecem porque nós não estamos bem conosco, com nós mesmos. E por isso é que os relacionamentos têm dias que eles apresentam problemas sérios. E a partir de uma coisa banal, sem o menor sentido, sem a menor razão. Esse caso da ficção, uma frase. Repito a frase. Já pensou que depois de 20 anos de casado, você acorda de manhã e tem a impressão de estar deitada ao lado de uma pessoa completamente estranha? E aí, se falou isso para quem? Falou para o marido isso? Não, não falou para o marido, não. Falou para uma terceira pessoa. Seja quem for essa terceira pessoa. Eu quero falar para você o seguinte: quem casa, as pessoas não precisam se casar. As pessoas não precisam se casar. Mas se você decide se casar, problemas com a sua esposa, com o seu marido, e que envolve os dois, né? Um problema de um para com o outro, devem ser resolvidos entre esses que estão envolvidos no problema. Não chame uma terceira pessoa antes de esgotar as instâncias um do outro. Depois de todas as tentativas, depois de exaustivos encontros para resolver, se você não obteve sucesso, aí sim, peça ajuda, parece que está mesmo na hora de pedir ajuda. Mas antes de falar para o seu esposo, você falar para uma terceira pessoa, seja ela quem for, e no caso um namoradinho da época da faculdade, ele vai ter isso aí como um trunfo nas mãos. Ele vai ter isso aí como, opa, olha a senha aí que me foi passada, acaba de me ser passada a senha de um cofre que tem milhões de euros. Eu ganhei na Mega Sena dos relacionamentos. Agora eu estou com um trunfo nas mãos. E ele usou muito arduamente esse trunfo nas mãos até o final dessa ficção. Mas às vezes há casos em que o casal tem assim, sabe aquele temperamento intempestivo? Eu quero apresentar para você aqui 2 sentidos dessa palavra intempestivo, né? A pessoa intempestiva o certo é aquela que age fora da hora. É esse o termo mais técnico, inclusive muito usado no mundo jurídico. Fulano apresentou o seu recurso de forma intempestiva, fora do tempo. Coitado desse advogado que perde o prazo, né? Coitado. O beabá da advocacia é não perder prazo. Se perdeu o prazo, ele foi intempestivo. Pois bem, mas intempestivo é também aquela pessoa de comportamentos alternados, sabe? Ora está bem, ora não está bem, ora está muito amável, ora não está. É mais ou menos aí o que chamam de bipolaridade, outras coisas aí. Dessa área eu não quero me envolver muito porque não é a minha formação, mas dá a ideia de pessoas que têm comportamentos extremamente estranhos um do outro. E num desses comportamentos, num desses momentos, de uma forma assim não pensada, não trabalhada, não temperada com sal, como dizem as escrituras, que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Sabe o que acontece? Você toma uma atitude, daquelas atitudes definitivas e sem o devido pensamento. Coitado de você que fez isso, ou que tem o hábito de fazer isso.
sua vida está docemente arruinada. Parabéns! Tu acabas de arruinar a sua vida. Existe um caso aqui, é um caso que vem já para a vida real. E eu vou tomar todo cuidado agora, porque esse caso que me foi passado, dessas coisas que saem nos Facebooks da vida, e de uma pessoa que brigou com o marido, ficava sempre. Eles tinham sempre aquelas briguinhas. Outra coisa também, essa coisa de ficar brigando, briga aqui, briga colar, isso aí não ajuda. Certamente não ajuda. Não é? Na hora que vier a vontade de brigar, vai tomar um copo d'água, não é? Tenta sair daquela cena, daquele contexto ali da briga, vá até a varanda, se tiver varanda, vai tomar um ar, algo assim. Não entra em briga porque não faz bem. Pois bem, o casal estava sempre brigando e numa das brigas ela pegou a aliança, né? Pegou a aliança e jogou fora. Jogou fora. Pegou a aliança e jogou fora. Só que, veja bem, esse tipo de atitude é algo grave. Você vai combinar comigo que retirar a aliança do dedo anular da mão esquerda é algo grave. Eu sempre digo isso nos casamentos que celebro. Já celebrei mais de 70 casamentos ao longo da vida. E eu sempre digo, não faça essa brincadeira de mau gosto, de pegar a aliança e jogar fora. Né? A mulher, a esposa, pegou a aliança e tacou fora. E aí o marido foi e achou a aliança. Observou, né, onde ela jogou, foi lá e pegou. Só que as pessoas intempestivas, e no sentido de tomarem atitudes sem muito pensar, sem muito analisar, elas costumam fazer o seguinte, elas matam e depois, meu Deus, matei fulano de tal, agora como é que eu vou fazer para ressuscitá-lo? São aquelas que tomam decisões drásticas, dramáticas, definitivas, e depois delas se arrependem. Mas já foi, meu amigo, já matou, fulano já é um cadáver, cuidado. Então, essa esposa se arrependeu. Por que eu fui fazer isso? Por que é que eu fui jogar fora a minha aliança e tal? E foi procurar. E o marido achou a aliança, guardou consigo e ficou vendo-a procurar a aliança. E ela procurou. A última pessoa com quem ela procuraria seria com quem? Com o próprio marido. E ele... Não vou dizer aqui que ele está correto no que ele fez, mas parece que ele saboreava ali cada segundo daqueles momentos em que ela procurava aliança e não encontrava. E ele, tendo a aliança consigo, ele guardava aquele troféu consigo. Né? Aí chegou um momento que ele deu a conhecer que a aliança tinha sido achada e certamente o texto não diz como é que eles agiram depois disso, mas a ideia é de que certamente eles puderam conversar sobre a gravidade desse ato feito por ela, cometido por ela, de lançar fora a aliança. Ora, lançar fora a aliança de casado é como dizer assim, olha, fim de papo, fim de conversa, o casamento se foi, não quero mais nada contigo, não é? Adeus, vai embora, e enfim, o nosso relacionamento chegou ao fim. Mas se você faz isso, ou seja, joga a aliança fora, apenas num rompante de nervosismo, eu aconselho você a cuidar um pouquinho do seu temperamento, procura ajuda para você, não é para o seu casamento não, procura ajuda para você. Tem profissionais habilitados para tratarem disso, ajuda para você
para que você consiga controlar as suas emoções. O ser humano que consegue controlar a si próprio, controlar a si mesmo, o ser humano que consegue se dominar, ele está indo ao encontro do que Deus fez para ele, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Depois você lê Gênesis. O ser humano precisa dominar o que está fora de si, mas precisa dominar-se. É um ato reflexivo. Eu dominando a mim mesmo. Porque a partir do momento que eu consigo dominar-me a mim mesmo, eu conseguirei dominar as circunstâncias que estão ao meu redor. Então, se você tem esses rompantes de jogar aliança fora, né, e tudo mais, cuidado contigo. Isso aí gera vulnerabilidade para o casamento. Deixa eu te contar uma história que vem lá da mitologia grega. Você já ouviu falar da expressão calcanhar de Aquiles? Calcanhar de Aquiles, que nós usamos na nossa língua portuguesa, é uma expressão. Fulano foi apanhado no seu calcanhar de Aquiles. É uma expressão que ela faz referência a uma lenda da mitologia grega de um homem chamado Aquiles, né? Ainda quando criança, ele foi batizado por sua mãe. Ele foi batizado por sua mãe e o ato do batismo aconteceu com a sua mãe pegando pelos calcanhares e mergulhando-o num rio que se considerava milagroso, né? Esse rio em que Aquiles foi mergulhado ofertava a ele, conferia a ele uma imunidade para o lugar em que a água atingisse. Só que pensa na cena de uma criança sendo segurada pelos calcanhares e mergulhada, né? Todas as outras partes do corpo foram mergulhadas na água, exceto o lugar em que a mãe do Aquiles o segurava. E, por essa razão, aquela parte do pé ali, do calcanhar, né, de Aquiles, aquela parte ficou vulnerável. E conta-se que na famosa guerra lá de Troia, né, o Aquiles foi atingido em seu calcanhar. Uma flecha bem pontiaguda, atirada por um adversário, descobrindo que Aquiles tinha essa vulnerabilidade apenas no calcanhar. Essa pessoa, esse atirador de elite, aliás, está passando na Netflix um filme com esse título, Atirador. Tem vários desse naipe, né, de atiradores, né? Esse atirador de elite, percebendo que Aquiles tinha essa vulnerabilidade no calcanhar, atingiu exatamente o calcanhar com uma flecha venenosa. E Aquiles morreu envenenado porque havia uma parte vulnerável no seu corpo, o seu calcanhar, o calcanhar de Aquiles. Pois bem, os casamentos, eles têm lá os seus calcanhares vulneráveis, não é isso? Um deles eu acabo de mencionar, é aquilo que eu estou querendo te aconselhar. Não é? Há coisas que acontecem entre o casal e que o casal não deve expor, não deve falar para fora, porque falando para fora, não é isso? Pode ser que a adversidade venha e esse casamento não se sustente. Vamos tomar um outro exemplo? Nesse período da pandemia do coronavírus, quais são as recomendações que as autoridades nos dão para a nossa proteção? Nós protegemos os olhos, o nariz e a boca.
Nós protegemos essas entradas do nosso corpo para que o vírus não nos atinja, não entre no nosso corpo por essas vias. Não é assim que nós fazemos? E o uso da máscara tem por finalidade proteger-nos do que vem de fora. Né? Em momento algum nós queremos expor essas entradas do nosso corpo para o mal que vem de fora. Se você protege assim o seu corpo, por que você, como diriam os jovens, está marcando bobeira em não proteger o seu casamento, em proteger o seu cônjuge? Né? Então, toma muito cuidado com isso, porque se você expõe parte do seu corpo que pode tornar você vulnerável, isso pode acontecer no casamento também. Você expondo o seu cônjuge, o marido expondo a esposa expondo o marido, há coisas do tipo, né? Eu tenho que falar para alguém do modo como eu estou vivendo no meu casamento, porque eu não aguento mais essa situação, eu tenho que falar para alguém. Você tem que falar para alguém, sim. Sabe com quem você tem que falar? Com aquele. Aquele que é o seu problema. Mas eu não tenho jeito de falar. Arranja um jeito, meu amigo ou minha amiga. Se você quer efetivamente resolver o problema, você tem que falar com ele ou com ela. Olha só, existem as preposições com e de. Né? Se eu uso a preposição de, eu erro. Porque eu vou falar de fulano, de alguém, com uma terceira pessoa, evidentemente. Use a preposição com, eu vou falar com ele, com ela. Eu vou tratar disto com ele, com ela. Não trate com outra pessoa antes de tratar diretamente com aquele com quem você tenha dificuldade e problema. Arranje um jeito, arranje um modo suave. Cuidado também nisso aí. Não é qualquer momento, não é qualquer hora. Você já me viu falar nesta live que há determinados momentos que nós não gostamos de nós mesmos, não é verdade? Imagina que se no dia que eu não estou gostando de mim mesmo, alguém já vem trazer mais lenha para essa fogueira aqui e vem falar mal de mim. Ainda que seja a esposa, vai muito provavelmente receber o troco e na hora, porque talvez eu não consiga me conter. Você também. Então, cuidado para escolher bem esse momento tranquilo, o tom de voz, as palavras. Cuidado com as palavras. As palavras, elas fazem viver, mas elas fazem morrer também. Então, o importante nisso aqui é que você evite tornar vulnerável o seu casamento. Não torne vulnerável o seu casamento. Então, nós precisamos pensar agora o seguinte. Como agir? Como agir? É que eu coloquei aqui ao final dos meus apontamentos. Como agir? Porque até agora, não é? Eu só apresentei bomba para você, só apresentei problema, não é? E o tema nessa terceira edição é relacionamentos. Uns dão certo, outros não. Algumas razões. E eu estou falando hoje de uma razão que torna frágil, faz com que o relacionamento não dê certo. É a vulnerabilidade. Estou dizendo algumas maneiras que, infelizmente, se feitas essas coisas, tornam vulnerável o casamento. Então, expor o outro, expor o cônjuge para terceiro, vai tornar vulnerável o casamento. O que fazer então? Conhece o ditado que roupa suja se lava em casa? Lave em casa a roupa suja. E eu já disse isso aqui em outros momentos, né? Fale com ele, trate com ele. Mas ele não me ouve. Tenta e tenta e tenta. Você está trabalhando pelo seu próprio casamento. Mas eu também já não estou aguentando mais esse casamento. É mesmo? Não está aguentando não? Você vai para outro casamento, é isso? Vai para outro casamento? Esse outro casamento para o qual você vai
vai ser uma delícia no início, sabe? Vai ser uma maravilha. E depois ele vai passar a ter os mesmos problemas, se não outros piores, do que aquele anterior. Ah, mas eu vou para um terceiro. Você vai passar a vida assim, sempre tendo essas emoções, né? Ah, eu gosto de emoções, eu gosto de coisa nova e tudo mais. Então seja mais inteligente. Procure reaver, recuperar o seu casamento e construir uma história bonita com aquela pessoa que está ao seu lado. Então, faça do seu casamento um lugar em que você aprenda a resolver os problemas, a resolver as situações e que você seja vitorioso. Converse, dialogue, não é? Dialogue para que você possa ter aí muitos anos de vida a dois. Eu quero agora mandar um abraço para uma pessoa, é o presbítero Enoque, lá da Igreja Presbiteriana de Bento Ribeiro. Olá, o presbítero Enoque. Se o senhor estiver me vendo agora, um abraço apertado, virtual no senhor e sua esposa. O casal comemora 59 anos, se eu decorei direitinho o texto que ele colocou lá no story dele no Facebook, 59 anos de vida conjugal. Hoje, dia 22 de julho de 2020. Parabéns, presbítero Enoque. Se você que está me vendo e conhece essa pessoa que eu estou mencionando, fala para ele, assim, o pastor João Batista mencionou o senhor, já no finalzinho lá da live, que nós estamos terminando, mencionou o senhor e deu os parabéns ao senhor pelos 59 anos de vida conjugal. Que Deus abençoe você, meu caro irmão, irmã, meu querido que me vê, me ouve, né? Seja agora ao vivo, ou você que está me vendo hoje, mas no videotape, né? na reprise disso aqui, onde você tem acessado. Essa mensagem está sendo ao vivo no Facebook, mas eu postarei no meu canal do YouTube tão logo que eu possa fazer o upload. Deus abençoe a sua vida, guarde o seu coração e que você consiga resolver os seus problemas de relacionamento e resolver com a sabedoria vinda do alto, vinda de Deus.